Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, dando continuidade aí à nossa última aula, nós falamos sobre a decadência da monarquia e a proclamação da República. Então, hoje, a gente vai falar sobre o que foi a Primeira República, também conhecida como República Velha, né, que vai de 1889 a 1930. Então, nós vamos pegar justamente o período que a gente chama de República das Espadas, que foi o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, e o governo do vice dele, o Marechal também, Floriano Peixoto. Então, nos primeiros tempos, né, desde que quando foi proclamada a República, o Brasil continuou a ser agroexportador, ou seja, praticamente só exportava, né, o principal produto era o café, além de outros produtos, mas o café era o cargo-chefe. A população continuou sem nenhuma participação, ou seja, saímos de uma monarquia, fomos para uma república e o povo continuou do mesmo jeito. Né? Então, na verdade, também, essa nova república, ela não representou o pensamento daqueles que também participaram para que isso ocorresse. Nem todos queriam que a coisa fosse da forma como ela aconteceu. O Brasil se tornou federalista, que é o regime que a gente tem até hoje, né? República Federativa do Brasil, ou seja, nós temos uma federação com 27 estados, né? E nesse sistema federalista, naquela época, 2 estados vão consolidar como sendo estados de uma oligarquia gigante. São Paulo, que era o maior produtor de café, e Minas Gerais, um grande produtor de leite. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a República da Espada, de 1889 a 1894. Então foi o período, gente, que correspondeu aos 2 governos iniciais, 2 militares, né, os marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Pessoal, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu vou só dar uma pincelada para vocês. Não foi muito legal esse início nosso, não. Na verdade, o Marechal Deodoro da Fonseca não era político, não tinha a menor experiência, parecido com o que a gente tem hoje, né? E a coisa mais importante que ele fez, em 1891, foi a nossa primeira Constituição republicana, né, que vai acabar com a nossa Constituição lá de 1824. Então, vai criar a nossa primeira Constituição republicana. E naquela época, ele primeiro foi o governo provisório dele, né, de 1889 a 1891. Aí houve eleições legalizadas e ele ganhou. Só que naquela época, pessoal, você votava numa chapa para presidente e numa outra para vice-presidente. Então, o Floriano Peixoto, na verdade, ele foi eleito vice-presidente em outra chapa, tá? Só que o Deodoro da Fonseca se demonstrou um péssimo, para variar, um péssimo governante, levou o Brasil a uma crise econômica sem precedentes, ou seja, a gente já estava maus, né, e ficou pior, porque o Deodoro da Fonseca criou lá uma política chamada política do encilhamento, com o grande Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda dele, que tentou incentivar a questão da industrialização no Brasil. Infelizmente, foi uma bola fora, não deu certo. E aí, diante do autoritarismo também, e ele já estava de saco cheio, ele vai renunciar. E quando ele renuncia, quem vai assumir o finalzinho, né, vai assumir por 2 anos aí o restante do mandato dele, foi o Floriano Peixoto, que foi um pacificador, conseguiu acabar com 2 revoltas que tinham acontecido, revolta da Armada, e de uma certa forma tentou dar uma consertada na bagunça que o Deodoro da Fonseca deixou, tá bom? Então isso aí resume praticamente aí o que foi essa República da Espada. Aí agora, gente, nós temos o início do que a gente chama da República das Oligarquias. O que eram oligarquias? Oligarquia significa o quê? O poder concentrado nas mãos de poucos. E esses poucos vinham, na verdade, era a figura
de proprietários de terras, os grandes fazendeiros. Então aqui nós vamos começar essa república das oligarquias, que vai do Prudente de Moraes até o Washington Luiz, né, que vai dar, o Washington Luiz foi o último representante dessas oligarquias e depois vai entrar o Getúlio Vargas, que a gente vai falar disso posteriormente. Então, essa república das oligarquias, os mais beneficiados foram os paulistas. Em março de 1894, elegeu-se o Prudente de Moraes, que era ligado ao Partido Republicano Paulista, e que vai iniciar praticamente aí o que a gente chama dessa república das oligarquias, ou seja, a representação desses grandes fazendeiros na sucessão do governo federal. Então, a partir desse momento, o poder passou para as elites agrárias, principalmente São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o grande produtor de leite, que inclusive vai dar origem ao que a gente vai falar daqui a pouquinho, a política do café com leite. Outras características importantes foram as políticas que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui estamos falando da política dos governadores e a política do café com leite, que a gente vai falar agora. Essas políticas foram muito importantes porque reduziram os conflitos entre as oligarquias, mas não acabaram com eles, tá bom? O que foi a política dos governadores? Aqui eu coloquei até para vocês aqui, ó, uma ilustração, né? Minas Gerais vinha com café, São Paulo vinha com o café. E aqui seria a figura do presidente. A política dos governadores ficou também conhecida como política dos estados. E ela foi criada no segundo presidente civil, que foi o Campos Salles, que foi de 1898 a 1902. Então foi através da política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. E por meio dessa política foi possível realizar uma aliança entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Na prática, como é que funcionava essa política dos governadores? O seguinte, o governo federal, né, a figura do presidente, vamos supor, um exemplo, ó, eu vou dar todo o meu suporte, vou dar todo o meu apoio às eleições lá em Minas Gerais, tá bom? Então, ele dava apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado. Em troca, o governo exigia que cada oligarquia, Minas, São Paulo, Pernambuco, Bahia, apoiasse as propostas do governo federal. Então é o seguinte, é um toma lá, dá cá. Até hoje ainda tem, né, gente? Essa política dos governadores, na verdade, nós ainda temos, até hoje. Lógico, né? Hoje o presidente da República ele não governa sozinho, mas tem a troca lá. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? O toma lá, dá cá. Você dá cargos e você tem apoio aos projetos do governo. Então é isso. O presidente apoiava as eleições, né, nos estados, e com isso, em troca, ninguém iria ficar mais fácil aprovar os projetos do governo. Ou seja, não haveria interferência, né, ninguém contra. Isso vai gerar também a famosa política do café com leite. E aqui eu faço uma ressalva. Muitos historiadores até hoje contestam um pouco essa política do café com leite porque eles acham que, na verdade, assim, não ficou tão concentrado na mão de São Paulo e Minas Gerais essa política. Mas porque havia outros estados também com oligarquias poderosas, mas São Paulo e Minas realmente predominavam. Então, a política do café com leite é um conceito clássico que a gente se refere, típico aqui da Primeira República, e ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino, entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse conceito refere-se à alternância dos candidatos à presidência da República por essas duas oligarquias. Então, é assim, se numa eleição ganhasse um candidato de São Paulo a presidente da República, na outra eleição indicaria-se um candidato mineiro para ganhar a presidência da República. Então, alternava entre o poder presidente paulista, presidente mineiro.
tá? O nome do café com leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, enquanto Minas o maior produtor de leite. Então, gente, essa política do café com leite, ela predominou até o último presidente, antes de Getúlio Vargas, que foi o Washington Luiz. Aí vai surgir também uma outra coisa. Então, nós temos a política dos governadores, a política do café com leite e o coronelismo. Então, essas três características praticamente consolidaram, era a base do que a gente chama da Primeira República, ou a República Velha. Então, a República Velha se baseou na política dos governadores, política do café com leite e no coronelismo. O que foi o coronelismo? Esse nome foi dado à política controlada pelos coronéis, que já havia explicado para vocês, que não era coronel coisíssima nenhuma, ninguém era do exército, mas em função do seu poder ali local, né, os ricos fazendeiros, os grandes donos de propriedade de terras, foram chamados de coronéis. Então, esses coronéis aqui, gente, dava a sustentação à política dos governadores. E com isso vai surgir o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Os coronéis compravam votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais, não é matérias não, tá? Como o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como os currais eleitorais. Então é o seguinte, deixa eu traduzir para vocês. Não existia, como hoje, uma justiça eleitoral. O voto era aberto. Você tinha que... A maioria das pessoas no Brasil eram analfabetas, principalmente as pessoas ligadas ao campesinato, né? Os camponeses, os lavradores, os que eram comandados aí pelos coronéis, que quem mandava mesmo, né? Então, eles iam lá votar, né? Você vai votar em quem? Fulano ou ciclano? Porque sempre tinha uma oposição e sempre tinha um candidato do coronel. E o cara tinha que gritar, fulano. Se por acaso ele não falasse nada, ou ele, né, votasse naquele candidato que era oposição do candidato do coronel, aí ali o pau comia, né? Ou ele já levava uma surra, né, e teria ali alguns benefícios cortados, ou em alguns casos até mesmo a morte. Então, e era uma fraude eleitoral terrível, né? Defunto votava, criança votava, então as eleições eram fraudadas, ou seja, havia roubo, né, para ficar mais fácil. Então, o que a gente acabou de falar, a fraude eleitoral. Os coronéis costumavam alterar votos, sumir com a urna, era bem típico, gente, dessa época, os capangas dos coronéis fugirem com urnas. Não, por quê? Porque se o candidato da oposição tivesse mais votos, na hora que gritava lá, eles sumiam com as urnas. Ou até mesmo patrocinava a prática do voto fantasma. Falsificava documentos para que a pessoa pudesse votar várias vezes, então a pessoa votava 5 vezes. E outra coisa, né, defunto também votava. Então o cara levantava lá e saía do cemitério e ia votar. Lógico que é uma brincadeira, né, gente? Mas utilizava-se pessoas que já haviam morrido, já haviam falecido também nas votações. Então, gente, era uma política, né, a política dos governadores, a política do café com leite e esse coronelismo basicamente foram a base do que a gente chama da República Velha. Bom, para a gente fechar, isso tudo mudou? Lógico, hoje nós temos uma legislação, né, eleitoral, nós temos leis, nós temos uma urna super confiável, apesar de muitos falarem o contrário, mas é um voto eletrônico. O Brasil, inclusive, é pioneiro nisso, né? Nenhum país do mundo tem um sistema eleitoral que o Brasil tem. Infelizmente, a gente não mudou muito em relação aos candidatos, né? Mas hoje existe, né, a figura desse coronel, não dessa forma aqui, né, da República Velha, mas daquelas pessoas que ainda têm muita força política nos seus estados. Então, isso, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E existe também a política dos governadores. Passando para os dias atuais, eu diria para vocês que ela mudou de uma outra forma. Hoje é o toma lá da cá. Então, se eu sou eleito,
e eu preciso do apoio de uma base eleitoral melhor, eu preciso de ter muitos partidos que apoiam o meu governo, eu ofereço cargos, né, nos ministérios, nas pastas que são mais importantes, que é o que a gente chama também de clientelismo. Infelizmente, gente, muita coisa melhorou, mas essa velha política nós ainda não ficamos livres dela, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem, é uma síntese, né, para vocês entenderem o que foi a República Velha, tá bom? Então, se cuidem, vamos, né, se Deus quiser, vamos ficar bem, fiquem bem, até a próxima. Tchau, pessoal.